Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2217, tem 6 páginas, 50 elogios e 15 máximos. O tema é couraça holossomática. A especialidade é parapatologia. Quem redigiu o verbete com muita atenção foi a nossa professora Alzira, que está aí hoje muito bem assessorada. Definição: a couraça holossomática é o escudo invólucro, armadura e camada de defesa autoprotetora multiveicular erigida pela consciência ou mulher contra estímulos externos considerados ameaçadores, desagradáveis ou perturbadores para si própria, gerando bloqueios bioenergéticos, psicossomáticos e autopensênicos. Os buracos mentais, ou os brancos mentais decorrentes de retropensênios. A opção mais difícil de autopensenizar livremente. O holopensene da determinação pessoal. A camada de defesa holossomática. O escudo bioenergético intencional. A utilização de mecanismos de defesa do ego para esconder fragilidades e vulnerabilidades. A autodefensibilidade dos assédios intraconscienciais multisseculares. A reatividade perante os heteroquestionamentos. A encriptação das paracicatrizes para minimizar o sofrimento psíquico. Eu li apenas uma das partes, mas tem mais de 20 linhas aí a fatologia. A labilidade parapsíquica, os travões parapsíquicos, alienação extrafísica, os bloqueios bioenergéticos, os paracondicionamentos pessoais e as lavagens subcerebrais automimeticamente mantidas. As interferências dos assédios interconscienciais. A desconexão dos fatos e parafatos. A defesa protetora sadia e cosmoética do ser desperto. Na argumentologia, nós temos o tópico da taxologia com 4 categorias de autodefesas doentias, que são mantenedoras ou intensificadoras do funcionamento encouraçado. Depois tem o tópico aí da nosografia, com 8 exemplos de condições pessoais íntimas patológicas decorrentes de funcionamento e manutenção do encouraçamento holossomático. Depois ainda tem a terapeuticologia, com 10 categorias de autopredisposições minimizadoras, redutoras ou extratoras das couraças holossomáticas. Na remissologia nós temos, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Alterança parapsíquica, encapsulamento consciencial, estágio holossomático, saúde emocional e sinalética parapsíquica. Frase enfática. A alta análise crítica e cosmoética da intraconsciencialidade faculta a consciência lúcida extirpar couraças holossomáticas multiexistenciais, libertando-a para a consecução da Max Proex. Você ainda emprega, de algum modo, o recurso espúrio da couraça holossomática? Quais técnicas utiliza para desconstruir a autoprisão pensênica? Na bibliografia, nós destacamos aí que tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise, junto com o João Paulo, aí a gente destacou aqui 15 itens. Escudo, armadilha, encriptação, autodefesa, autointoxicação, autoprisão, encapsulamento, subcerebralidade, egopensenidade, egocracia, egologia, parapatologia, autoassediologia, holossomatologia e autorrepressão. Agora, no verbete aí do dicionário,
Nós temos a enciclopediologia, que eu chamo a atenção para a conclusão, e tem 20 expressões compostas, mais transcendentes, empregadas no universo da enciclopédia, que vale a pena pensar dentro do processo da enciclopédia. Agora, questionamento. Qual seria o melhor caminho para o desenvolvimento intelectual exaustivo e, ao mesmo tempo, conseguir manter uma boa vida social sem um atrapalhar o outro? O problema principal aí é você ter um escritório pessoal, uma auto-organização, uma agenda pessoal e um laptop também. Isso aí pode ajudar a sua disciplina, porque o processo todo é de disciplina para ver o entrosamento da vida íntima, a vida profissional, a vida de pesquisa, com o processo da rede social. Agora, aqui para a nossa verbetógrafa. Em Fatologia, página 36, terceira linha, poderia exemplificar a autodefensibilidade dos autassédios intraconscienciais multisseculares. Oi, estou aqui. O que eu entendo por isso? Que na hora que eu comecei a estudar o conscienciograma, muitas vezes as pessoas me davam feedback e eu reagia, eu me defendia daquilo que era proposto para mim. Eu simplesmente me defendia, em vez de ouvir, analisar, ponderar. Eu usava o mecanismo de defesa do ego para me defender. E me defendendo, eu não consigo chegar até mim mesma. Então, eu permanecia nos meus autoassédios, que já vem, provavelmente, de muitas existências. Porque o autoassédio, se ele já está, se eu já estou numa defensiva, eu penso que ele não é só dessa vida, que ele já vem de outra vida. Na hora que eu comecei a ponderar sobre isso, analisar e anotar, eu comecei a perceber que o meu nível de autodefensibilidade era muito grande. E com o tempo, a gente vai minimizando isso. Na fatologia, ainda a quarta linha, poderia explicar a encriptação das paracicatrizes para minimizar o sofrimento psíquico? Encriptação, eu entendo que aquilo que eu sei que eu tenho, mas eu escondo. Eu escondo por quê? De alguma forma, aquilo me traz uma lembrança patológica, doentia, ou alguma dor. E como eu não quero passar por aquilo de novo, eu escondo. Só que chega um momento, quando a gente está na conscienciologia, que você está na autopesquisologia, não tem como. Ela vem à tona. Deixa de ser encriptado, porque no meio nosso aqui, todo dia a gente é cobaia de tudo. Nós estamos expostos a tudo. E quando a gente se propõe a trabalhar as ideias, a buscar, a de fato enfrentar, o que está encriptado, ele vem à tona. Eu percebo que isso eu tive muito amparo. O fato de eu estar no holociclo muito tempo, pesquisando, ajudando o tempo todo. Faz uma década que eu estou aqui em Foz. E isso fez com que eu entendesse por que eu permanecia escondendo algumas coisas. Você foi com Sincobai quantas vezes? Bastante, professor. Quanto? Uns 50 e pouco. Você acha? Isso tudo? É. Não é possível, né? Que ela não tenha estudado alguma coisa. Agora, ó, na fatologia final da sexta linha, poderia ampliar as autocastrações emocionais e o autorrestringimento consciencial? A autocastração eu vejo que começou na minha infância. A minha mãe e os meus pais foram uns pais muito repressores. E eu lembro que nos primeiros momentos, quando eu tentei, digamos assim, buscar uma aproximação com o sexo oposto, ou ter um relacionamento, um namoro mais sadio, e a minha mãe cortava isso tudo. Neste fato, a repressão foi muito grande, tanto que eu tenho repercussão até hoje ainda. Mas vamos em frente, né? É o processo que eu estou passando aqui. Agora, fatologia, isso, página só um pouquinho, 36. E essa repressão faz com que eu me restringisse. Com o tempo, em vez de eu buscar formas alternativas, buscar uns relacionamentos sadios, eu até tive relacionamentos sadios, mas eu penso que essa lembrança do passado, ela me travava. Vinha à tona isso.
E depois não, depois eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos abrir mão disso, vamos buscar relacionamentos e vamos em frente, tem que ir. Fatologia, página 36, nona linha. A repressão dos estados emocionais provocando distúrbio fisiológico cronificado. Poderia a professora diferenciar entre repressão de estados emocionais e o controle dos estados emocionais, priorizando o uso do mental soma? É que a repressão, quando a gente põe a repressão em primeiro lugar, corta em todos os sentidos a manifestação consciencial da pessoa. Corta o meu processo energético, o meu processo emocional. A questão mental somática começa a dar lapsos mentais, começa a ter brancos mentais, porque na hora que eu tenho que enfrentar uma dificuldade, vem à tona todo o processo. Isso eu devo muito ao professor Valdo, que ele me ajudou. Ele dizia, ó, Zira, aqui você tem um lapso mental, aqui você tem branco mental, vai estudar isso. E como eu teve muito tempo dentro do holociclo, de fato as pessoas me ajudaram muito. E eu corri atrás do prejuízo, né? Ao identificar as minhas repressões, o que isso levava, eu falei assim, gente, não quero mais isso. O que eu preciso fazer para reverter isso? Eu corri atrás, ia fazer as minhas autopesquisas, fui estudar o conscienciograma, pedi muita ajuda ao pessoal, incomodei muita ajuda. Muitas pessoas me ajudaram muito aqui em Foz. E desta forma eu percebi que conforme eu ia superando as minhas repressões, os meus controles, que eu era uma pessoa muito controladora, acabei de ter a última experiência que a gente não tem controle de nada. E com o tempo fui abrindo mão. E abrindo mão da repressão, a cognição começa a aflorar. Comecei a perceber que começou a aumentar a lucidez, comecei a ficar mais esperta, mais aware. E com isso a gente percebe que o fato de você abrir mão da repressão aumenta a cognição. Então essa analogia que eu ia fazendo, conforme cada trafar que eu identificava em mim, eu ia buscar o contraponto. E você trabalhou em várias áreas, uma depois da outra. O processo da etimologia, as datações comigo, as coisas que eu pedia, tudo com uma paciência danada. Agora aqui, ó, a verbetógrafa. Como reverter a curto prazo os efeitos da educação infantil repressora no atedeutismo energossomático? A educação domiciliar pelos próprios pais seria a saída? Lógico que quem tem os pais que não tem uma repressão disso já é uma vantagem muito grande. Mas quem teve pais repressores de difícil, a gente nunca conseguia estar à altura do que eles queriam, né? É começar a identificar onde que ocorreu a repressão. Onde que tem paracicatrizes, aonde que você não consegue lidar bem com aquilo, quais as áreas que isso manifesta, aonde manifesta, com quem manifesta. Eu fui atrás da identificação, e o que ajudou eu a identificar isso tudo é aquilo que o professor Valdo sempre fala, foi o conscienciograma. Ciclologia, página 37. Poderia nos explicar o ciclo autoerudição obscura, autoerudição esclarecedora, na autopesquisa profunda? O que eu quero dizer, eu quis dizer com isso aqui? Porque quando nós estamos defendendo algum trafar, ou algum mecanismo de defesa vem à tona, ou alguma reatividade, algum emocionalismo, alguma excitabilidade, a erudição, ela fica obscura, você não consegue enxergar, você só vê aquilo que está bloqueado na sua frente. Ao momento que eu comecei a fazer o contraponto, deixar isso de lado e comecei a fazer a pesquisa, o que vem à tona? Vem o conhecimento, vem o entendimento, vem a compreensibilidade. Você começa a entender os outros, você vê os outros de maneiras diferentes, você vê o trafar do outro, mas já não aborda o outro pelo trafar. Você começa a entender que o outro também tem dificuldade naquela área. E com isso eu percebi que conforme eu ia abordando as pessoas pelo lado traforista, visão traforista, a minha cognição começou a aumentar. Ela começou a ficar mais liberta das minhas autoprisões. Então, eu me libertando, consequentemente, eu libertava com quem estava perto de mim. Então, é uma reação em cadeia. Na nosografia, página 38. As tatuagens entrariam como fator de automutilação? Bem, no meu entendimento, eu penso que sim, porque a pessoa, de alguma forma, ela está tapeando uma área somática dela. E outra coisa, a tatuagem entraria como fator de automutilação? Ela está tapeando uma área somática dela. Porque a pessoa, de alguma forma, ela está tapeando uma área somática dela. Porque a pessoa, de alguma forma, ela está tapeando uma área somática dela.
A tatuagem, quando é exposta publicamente, é uma prostituição. Tem gente que andou analisando por aí. É uma prostituição. Porque teve A uma... pessoa está se oferecendo ao mundo, mostrando a situação. Ela É uma tá fazendo propaganda, é aquele, o homem sanduíche. Você sabe o que é o homem sanduíche? Aquele que põe uma placa na frente e outra atrás, ele sai. Aquilo é o homem da tatuagem. Então, todo mundo que tem tatuagem óbvia, explícita, é prostituição. Qual técnica Verbetorf indicaria para a consciência que tem insensibilidade afetiva? Está na Fatologia, página 36, 8ª linha. Insensibilidade afetiva. Na Fatologia 30? Fatologia, página 36, 8ª linha. É reformulação? Insensibilidade. Tá. Insensibilidade afetiva, eu percebo que as pessoas têm dificuldade de interação, de amizade. Por quê? Porque ela não consegue sentir o processo energético da outra pessoa, ou sentir como é que a outra pessoa de fato se manifesta, porque ela não reconhece isso nela mesma. Ela não reconhecendo nela mesma o que é uma insensibilidade, porque a pessoa que tem uma insensibilidade, ela não percebe nela mesma. E às vezes ela é distímica. É esse processo também. Agora, ó, página 37, 2ª linha, polinomiologia. 37, 2ª linha. O polinômio avaliativo, autopesquisa, obtenção, organização, análise, interpretação dos dados conscienciométricos. O que eu quis aqui, dizer? ainda pergunta aqui. A autora poderia exemplificar de que maneira lida com a obtenção dos dados conscienciométricos no sentido de superar os traços fardos. Parafraseando a voluntária Tânia, parabéns pelo verbete. É a Adriana Pereira, lá de Porto Alegre. Adriana. Adri. Obrigada. Eu tenho uma técnica que eu, por exemplo, assim, se alguma coisa me incomoda, eu vou verificar por que aquilo está me incomodando ou está me chateando de alguma maneira. Então, aí eu começo. Por que isso me incomoda? Por que isso tem a ver? Quem é a pessoa envolvida? Aonde é o contexto? Então, eu faço um levantamento de dados em cima disso tudo. Aí eu vou verificar. Sou eu que estou desencadeando isso ou isso é desencadeado por alguém e que repercute em mim? Se sou eu que desencadeio, eu tenho como reverter isso. Se é o outro que desencadeia em cima de mim, aí eu vou verificar por que eu tenho essa energia que faz com que o outro desencadeie isso. Que a responsabilidade, eu acho que é de ambos os lados. Aí eu começo a anotar, eu anoto tudo, aí eu vou pesquisar isso tudo. Para isso tem o holociclo, né? Vou pesquisar isso tudo. Pesquiso, verifico aonde que bate comigo, quais as emoções que batem comigo, quais os sentimentos, qual a cognição que eu não estou conseguindo entender. O que é que está no meu holossoma que eu não estou conseguindo identificar? Na hora que eu consigo, de fato, fazer esse levantamento todo, ter clareza, para isso precisa cognição, e muitas vezes eu pedi ajuda para isso, porque sozinha eu não consegui. Depois de um certo tempo de pesquisa, que eu comecei a conseguir pela primeira vez, aí eu achei a técnica, né? Achando a técnica, a gente vai embora. Aí eu anotava tudo, pesquisava tudo, e muitas coisas que eu não conseguia fazer sozinha, eu pedi ajuda. Fui para a consciencioterapia, fui para a conscienciometria, fui para a conscienciocobaia, pedi ajuda. Só os intermissivistas passam pela parapsicoteca? Não. Essa passagem é no período inicial ou no final do curso intermissivo? Não. Pode ser que às vezes a pessoa entrou no curso intermissivo porque ela andou estudando a parapsicoteca. Às vezes tem disso. É o modo dela, é o vestibular dela. Às vezes tem. Agora, para você. Crescendologia, página 37, 3ª linha. O crescendo evolutivo, subcerebralidade, cerebralidade, paracerebralidade. Isso aqui quase toda semana eles perguntam. Que posturas conscienciais devem ser adotadas visando a otimização da vivência dessa proposta evolutiva? Como minimizar a prevalência dos instintos básicos e das atitudes motivadas pela emocionalidade? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa tem que identificar quando que ela está agindo na subcerebralidade,
quando ela está agindo na cerebralidade e quando é que ela está se manifestando com a paracerebralidade. O mais comum é a gente se manifestar através da subcerebralidade. Então, o que eu acho que é importante? A gente identificar quais são os traços, quais são as tendências, quais são a sua manifestação de subcerebralidade para poder fazer, a partir daí, um prognóstico e um tratamento a respeito disso. Qual é a técnica que a gente reverte posturas instintivas? É identificando. Se eu não identifico uma postura instintiva, como que eu vou reverter? Então, eu penso comigo, se eu estou numa postura instintiva, eu estou agindo como um animal, como um bicho. Para eu não agir mais como animal, como bicho, o que eu preciso? Pensar. Eu tenho que ter cognição para isso, que vai entrar na questão já da cerebralidade. A hora que você já começa a ter cognição, que você começa a ter um pouco, a mental somática começa a atuar, você já começa a se entender que você já não é mais aquele bicho, mas que tem uma consciência por trás de um soma. Tendo a consciência por trás de um soma, você já começa a entender a multidimensionalidade. A multidimensionalidade faz toda a diferença quando você se percebe que você já não é mais o bicho, que você já é uma consciência e que você já pode se manifestar de maneira consciencial, mais aprimorada, né? Eu estou aqui com as pontuações do CAEC de ontem, atualizado. Artefato Saber, nós já passou já de 800 mil. Nós estamos caminhando para 1 milhão de Artefato Saber. Livros, a gente já tem 88 mil, mais de 88 mil. Dicionário, faltam 9 para inteirar 6 mil. Então, quer dizer que daqui, esse mês até o mês que vem, a gente já tem 6 mil dicionários. Periódicos diferentes do mundo inteiro. Isso aqui eu acho impressionante. Tem 4.601 periódicos diferentes do mundo inteiro. Quer dizer, tudo quanto é publicação por aí afora. Tem muitos desses grandes jornais que não têm uma reserva dessa. Agora, recorte periódico, nós temos mais de meio milhão. São 505 mil. As coleções das técnicas, tem 278 coleções de técnicas. Voluntários residentes em Foz, tem 648 voluntários hoje. Autores do Orociclo já publicados, 53. Tenepsista da comunidade conscienciológica conhecido, 247. Enciclopedistas que estão participando conosco, autores, 128. Professores da comunidade conscienciológica aqui em Foz, 154. Psicólogos da comunidade, tem 84. Eu vou te contar, né? Essas universidades aí que estão com o curso, não tem tanta gente, né? Agora, médicos tem 39. Empresários atualmente tem 68. Engenheiros tem 35. Advogados tem 26. Arquitetos tem 14. Biólogos já tem 13. Está aumentando os biólogos aí, da história natural. De modo que por aí vocês têm uma ideia da situação. Vale a pena pensar nisso. Agora eu entrego, então, a nossa professora Alzira. Por favor. Alzira, aqui na teoriologia, na segunda página aqui, a teoria haitiana do encoraçamento. De explicar, por favor. O Reich foi a primeira pessoa que escreveu sobre o encoraçamento, tanto que ele tem as couraças, né? Mas o que eu percebo lá que ele quis dizer? Que a couraça é uma forma de defesa no início da infância, quando a pessoa, né? Na infância ela tem uma couraça para ela defender dos perigos eminentes ali. A partir do momento que a pessoa permanece com essa couraça, é que ela passa a ser patológica. Então, por que ela permanece? Porque ela não conseguiu, no momento adequado, trabalhar questões que foram colocadas de defesa, de situações que é inerente às crianças. Mas, o que eu percebo com o tempo assim? Com o tempo, eu sou uma das pessoas que permaneci com a couraça da repressão.
Meus pais puseram a repressão e eu permaneci com a repressão. Em vez de eu tirar no momento adequado, trabalhar isso e liberar, eu permaneci até um bom tempo e ainda tenho muitas. A partir do que eu comecei a estudar a couraça, eu percebo assim, ali, teve uma casuística que eu li lá, que ele falava assim, ó, ameba. Todo mundo entende o que é uma ameba, não entende? Aí ele explica assim, que a ameba, ela está lá assim, o tempo todo, espalhada, gostosa, todo no conforto dela. A partir do momento que alguém vem e espeta um alfinete nela, ela se encolhe. A hora que passou aquele movimento de dor, de situação, ela volta novamente ao estado normal dela. Novamente vem alguém e espeta outro alfinete nela. Ela se encolhe mais um pouco. Então, o processo do encouraçamento se dá a partir desses estímulos que vão provocando dor. E a dor, ela não é entendida, o que a pessoa faz? Ela vai se restringindo, vai se restringindo. E ao se restringir e não entender que aquele é um processo que ela pode voltar ao normal, ela permanece restringida. Na hora que eu li aquele exemplo da ameba, eu comecei a me entender. Que é um exemplo bem ilustrativo. Então, cada estímulo que vem para nós, mas que nos faz sofrimento, que nos dá dor, a gente vai assimilando isso como parte da nossa manifestação. E a partir daí que eu comecei a estudar, quando o professor Valdo um dia ele perguntou para mim aqui na tertúlia, Zíria, quantas consincobais você já foi? Aí eu falei, tal X. Aí ela assim, e tem alguma couraça aí ainda? Aí eu falei assim, opa, vamos pesquisar mais a fundo, né? A consincobaia talvez seja a melhor técnica para liquidar com a couraça, isso, né? Eu diria que a consincobaia, cada vez que você passa lá, você leva uma alfinetadinha, mas a gente já começa a entender que essa alfineta você leva, mas você volta bem maior. Porque você elimina algo que você tinha ali que você não identificava. Era especialista. Autoridade moral. Da aula. Fez 50, parece. Agora aqui, tenho 35 anos e sofro de ansiedade crônica. Estou separada há 3 anos. Profissionalmente claudicante. E morar sozinho, sem amigos, só me deixa mais para baixo. Vivo me comparando com os outros, com quem convivo, e não me sinto capaz de viver e adquirir o que eles têm. Sinto-me incapaz até para as tarefas mais simples e rotineiras. Comecei tratamento psicológico e psiquiátrico há 3 meses, mas nas últimas 3 semanas tenho tido pensamento recorrente de suicídio. Tenho também dores articulares crônicas nos joelhos e braços. Nenhum médico resolveu até o momento. A minha namorada, de outra cidade, é uma das poucas coisas boas na vida. Como posso melhorar, aproveitar a minha atual existência? Primeira coisa, você não deve viver sozinho. Segundo, você tem que pensar nos outros, começa a ajudar os outros. Terceiro, não fica se comparando com os outros para ser o maior. Esquece isso. E outra coisa, olha bem o processo de suicídio, que isso aí tem assédio. O seu caso tem assédio violento. Cuidado com isso, você está muito moço para essas coisas. A primeira coisa que eu daria como recomendação, vai lá visitar sua namorada com calma e abençoa o mundo. Não fica contra o mundo e contra as pessoas, fica a favor. Olha o lado melhor das coisas. Você tem que ser otimista, cosmoético, senão não vai melhorar essas coisas, não. Agora, EV. Isso aí é a coisa mais séria que tem para você aumentar a sua autodefesa e acabar com essas intrusões na sua vida. De que modo utilizar os trafores para eliminar a couraça holossomática? Essa foi uma das técnicas que eu mais usei. Ao identificar meus trafores, eu fiz uma lista de trafor, uma lista de trafar e uma lista de trafal. O trafor que eu tenho, que eu vejo que eu sou muito autodeterminada, sou uma javalina, né? Me faz, muitas vezes, passar do limite. Aí eu entro na questão da teimosia. Então, eu comecei a ponderar aonde eu tinha, de fato, autodeterminação, onde eu era teimosa. Que trafar que estava aí? O que mediava os dois? Qual que diferenciava um? Por que uma hora era positivo? Por que eu entrava na teimosia? Qual que era o trafar associado? Ao identificar o trafar associado a isso, eu começava a perceber, opa, aqui eu estou sendo teimosa ou aqui eu estou sendo autodeterminada?
Então, é o tempo todo, atenção naquilo que a gente está fazendo. A atenção, acho que é um dos atributos que mais reciclagem faz com que a gente tenha reciclagem. Porque é o tempo todo você se percebendo. Professora Alzira, pode expandir em Fatologia, página 36, segunda linha de baixo para cima, a recognição das responsabilidades evolutivas. A recognição é quando, por exemplo, assim, teve um momento que alguém sugeriu que eu assumisse um cargo na Consul. Mas eu não estava muito inclinada para assumir esse cargo na Consul. Estava tão confortável ficar no holociclo, tão confortável fazendo os Consim Cobaia, sendo monitora, sendo professora. Ao pedirem para assumir a gestão da Consul, eu tive que reorganizar toda a minha parte, tanto de voluntariado, parte afetiva, parte de moradia, ou seja, toda a minha manifestação eu tive que reorganizar em função de uma função. E para isso eu precisava de novas cognições. Eu não tinha cognição para ter uma liderança de um EIC. O que eu fiz? Pedi ajuda. Corri atrás. Fui buscar o que eu precisava. Numa, o professor Valdo já tinha me ajudado, que ele tinha pedido para eu fazer o verbete divisão de trabalho. Então, o verbete divisão de trabalho me ajudou muito. Eu fui buscar cognição que eu não tinha. O que o verbete ajuda? Por exemplo, hoje, couraça holossomática. Eu não tinha cognição para isso. São alguns anos pesquisando isso para sair um verbete. Aquilo que você corre atrás, que você vai buscar, que você vai ler, que você vai estudar, que você vai pesquisar, que você faz experiência, de alguma forma você está reorganizando a sua cognição. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho. Pois não? Alzira, letra B. Alzira. Página 37, Alcira. Tá. Fala para mim, por favor, esse primeiro binômio. O binômio? Primeiro. Tendencioso, supervalorização e inferiorização? Isso. Tá. Por que eu coloquei aqui? Porque eu percebia na minha manifestação que, ora, eu supervalorizava os meus trafores, mas, ao mesmo tempo que eu supervalorizava aquilo, eu não era capaz, de fato, de fazer aquilo. Então, eu via, gente, mas eu penso que eu sou assim, mas não consigo fazer isso? Tem alguma coisa errada. Em contrapartida, tinha outros momentos que eu pensava que eu não conseguia, porque eu entrava num processo de inferiorização. E quando eu ia executar, eu conseguia executar. Então, eu ia para os dois extremos. Uma hora eu estava na supervalorização, outra hora eu estava na inferiorização. É um mecanismo que eu percebi de defesa do ego, que, ora, você se põe lá em cima e tem hora que você se põe lá embaixo. Por quê? Porque você ainda não sabe qual é o seu meio termo. Qual é você? Quem é você real? Quem é você? Essa é a pergunta que eu comecei a fazer para mim. Onde eu sou aqui? Eu estou na supervalorização? Por que eu estou na inferiorização? O que fazia eu entrar nesse mecanismo? Aí, a hora que eu identifiquei, a coisa parou de acontecer. Obrigada. Alzira, Pois letra não? B, página 36, patologia, quinta linha, final da quinta linha, a prática das justificativas como hábito na cotidianidade. As justificativas? Amplia para mim, porque hoje Tá. eu estou justificando menos, mas eu quero melhorar um pouco. Alinor, eu vejo assim, por exemplo, nas minhas primeiras heterocríticas que eu recebi dentro com Consim Cobaia, as pessoas vinham falar alguma coisa. Zira, mas você é assim. Eu vejo você se manifestando assim. Aí eu falava assim, eu não me vejo assim. Ah, não, eu fiz isso por aquilo. Então eu comecei a identificar em mim, e eu também identifico isso em muitas pessoas. Muitas vezes, por exemplo, agora dando aula na Consus, eu vejo assim, gente, mas você tem esse trafora aqui. A pessoa, não tenho não. Mas você tem esse trafar. Ah, não tenho não. Então pode ser trafor, pode ser trafar, pode ser trafar. A pessoa ela não aceita, ela justifica tudo. Aí o que está por trás da justificativa é que a pessoa vai ter que identificar por que ela não aceita. Pode ser trafor, pode ser trafar, pode ser trafal.
Eu dei um curso chamado Cãosim Trafor, lá na Cons. Trafor. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar os seus trafores, porque isso implica, pelo que eu vejo, ela assumir responsabilidades evolutivas. Ao assumir aquele trafor, ela está ciente, ela está lúcida de que ela tem uma programação, ela tem algo para fazer com aquele trafor. E ela está, de fato, fazendo. Então, isso eu comecei a me perguntar. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer com esse meu trafor? Aí eu parei de me justificar. Não quer dizer que eu não me justifique em muitas coisas ainda, tá? Mas, pelo menos, daquilo que eu estou lúcida, eu estou tentando tirar. Obrigado. Oi? Pois não. Está ligado, tá? Estão me ouvindo? Tá. Uhum. Ok. Eu não sei se você ontem assistiu a tertúlia, você estava assistindo de casa. Ontem eu assisti um pouco sim, um pedaço, pouco não, tá. porque tem hora que cai, tem hora, um pouco sim. Me chamou sim. muito a atenção uma abordagem que o professor Valdo fez para uma resposta de um tertuliano, comentando que pessoas mais casca-grossas têm o paracérebro mais e a consim mais sensitiva. Abaixo, não estão me ouvindo? Está oscilando o microfone. Não sou eu, tá? É o microfone. Vê se melhorou, tá bem? Então, ontem o professor estava comentando isso, que há pessoas que estão com o paracérebro mais mergulhados, eu entendi que mergulhados no próprio cérebro físico, na cerebralidade, e que por isso tem muito mais dificuldade de captar ideias inatas e tudo mais. Eu achei essa ideia muito séria da descoincidência do paracérebro. Claro que já falou outras vezes, mas ontem ele deu um exemplo específico, para mim ajudou a marcar. Então, eu vi conexão que a pessoa também com muita coraça holossomática, por mais intelectualidade que ela tenha, por mais autocognição, ela também tem bastante dificuldade de fazer essa descoincidência do paracérebro e, portanto, recuperar ideias inatas, fazer recuperação de cons e até ter um pouco mais de sensibilidade em relação a certos fenômenos parapsíquicos. Você poderia comentar isso dentro da sua abordagem? Eu vejo assim, desde jovem, eu tinha projeções, mas eu encarava isso como sonho, né? Porque antes de conhecer a Conscienciologia, eu já tinha 3 registros de sonho, 3 diários. Eu encarava aquilo como sonho, mas era o que me guiava. Então, ao mesmo tempo que tenho essas couraças todas, a minha percepção ela é mais superficial. Eu percebo as questões extrafísicas, mas muitas vezes eu tenho dificuldade, que uma vez eu pedi ajuda para o Sr. Valdo, para como interpretar isso. Não interpretar aquilo, mas ver qual é o fenômeno que está associado àquilo. Então, eu tinha essa dificuldade, em função da memória, que eu acho que dificulta, porque a gente é muito fixada no soma. Então, ao ter esse soma, ter essa fixação no soma, dificulta ter essa memória, que é a memória dividida, né? Que tem essa atenção dividida. E as minhas percepções, elas eram mais superficiais. Isso eu percebo bem. Então, faz pouco tempo que eu vejo que eu comecei a modificar isso. Mas, ao mesmo tempo, também tem umas projeções conscientes. Então, é meio um paradoxo que eu também não consigo ainda me definir com relação a isso. Uma vida dupla, assim, né? É. Que tem aquela vida parapsíquica até bem rica, mas quando volta para cá, devido a essas couraças, essa rigidez, porque couraça implica inflexibilidade, rigidez, em todos os níveis que a pessoa possa manifestar. E isso, vamos dizer, impermeabiliza, cristaliza as vivências extrafísicas, não deixando a coisa ficar mais solta e, portanto, liberando mais a interpretação, tirando mais partido da interpretação. Uma coisa que eu percebi nisso, Malu, é que ou eu queria ter o controle, ou eu deixava de vez. Então, eu ia para os extremos. Ou eu controlava, queria controlar tudo, ou eu deixava de vez a coisa acontecer. Quando eu deixava de vez a coisa acontecer, ela acontecia de maneira mais tranquila. Manifesta a couraça, é muito importante ela saber a hora, tem um laisser-aller, quer dizer, tem que deixar para lá um pouco, de se soltar um pouco, para que essa vida parapsíquica se torne mais natural, mais integrada com a vida cotidiana, que às vezes fica essa vida dupla, segmentada mesmo. É porque, por exemplo, assim, eu tive 2 faculdades que eu fiz 2 faculdades que trabalham o soma, educação física e fisioterapia. Então, você imagina, soma, holochakra. Então, isso é muito forte em mim.
ao mesmo tempo me favorece em outras coisas, né? Me favorece em outras coisas. Então, agora, o que eu percebo? É eu começar a sutilizar o soma, sutilizar a questão energética para que a cognição possa vir de maneira mais natural. Obrigada e muito bom vê-la aqui na ativa. Obrigada, mamãe. Obrigada. Alzira. Aqui. Poderia, do polinômio, página 37, o último item? O polinômio aferimétrico, intensidade, frequência, duração, amplitude e avaliação conscienciométrica? É isso? É? O que eu quis dizer com isso aqui? Aferimento. Quando a gente começa a fazer as autopesquisas, você começa a ter as suas autoexperiências, né? Autopesquisologia. E como é que você vai começar a sua autopesquisa? É aferindo alguma coisa. O que você vai aferir na sua autopesquisa? E qual é a intensidade que você coloca nessa sua autopesquisa? Intensidade, frequência, duração e amplitude. É o modus operandi que você faz sua autopesquisa. Tá? Porque muitas vezes você pode entrar de cabeça, ter uma intensidade muito forte, mas você não tem a cognição para ter sutileza para entender esse processo. Então, com o tempo, eu fui dosificando isso. Ao mesmo tempo que eu permanecia na pesquisa, mas eu procurava não ir assim tão hard na pesquisa. Me dá a oportunidade de vivenciar isso. Porque senão eu sou o extremo. Eu vou à questão da repressão, ou na repressão ou na libertação. Eu tive que mediar essa situação. Sair da repressão e para também não deixar tudo solto. Tive que dosar na questão disso com o tempo. Levar de jeito tudo. É o levar de jeito, né? Alzira, aqui, ó. Aqui, Valesca, aqui na sua frente. Não. É o seguinte, na página 37, na sindromologia, eu queria que você me ajudasse aqui a entender melhor a diferença entre a síndrome da distorção imaginativa intencional com relação à síndrome da distorção da realidade. A síndrome da distorção imaginativa intencional é quando você, por exemplo, você está lá, trabalhando as energias. Você sabe que você tem que trabalhar a energia de uma forma de mandar a passividade, mas você está sob o comando dela. E não deixar à toa, você se deixa livre para que uma outra consciência venha e tome parte junto com você. Ou seja, você se entrega. Ah, não, agora eu estou cansada, não quero trabalhar a energia. Não, deixa as coisas acontecerem por si só. Esse é o intencional, né? Você se entregou, deixou. E a distorção não. É quando, eu entendo, por exemplo, a distorção é quando eu quero de um fato, fazer de fato um trabalho energético, mas está distorcido a forma que eu enxergo aquilo. E aquilo não está certo, não está correto. Eu tenho uma distorção cognitiva com relação àquilo que eu estou trabalhando. Então, aquilo que eu penso que eu estou trabalhando, não é aquilo. E não necessariamente é intencional, né? Não, intencional é quando eu deixo as coisas acontecerem. Entendi. Sem eu ter o domínio da energia sobre isso. Tá. Eu queria fazer mais uma pergunta relativa aqui à página 38, na taxologia, onde tem a enumeração, né? São 4 itens, que é coraça somática, coraça energossomática, psicossomática e a mental somática. É correto a gente pensar que, no caso da couraça mental somática, justamente por ser um veículo assim, mais sutil e com certa preponderância sobre os outros veículos, né? Essa é a mais complicada, necessariamente? Ou a psicossomática, que é a questão das emoções? Como é que a gente... Olha, eu acho que elas não acontecem separadamente. Eu separei aqui como uma forma didática. Mas, por exemplo, a pessoa que tem uma hipertonia ou tem uma rigidez muscular, é que, de alguma forma, a forma dela pensar também já é rígida. Então, ela não se permite ter maleabilidade com ela mesma.
A forma de pensar, de ser rígida, ela já se coloca numa postura somática rígida. Ela já se coloca desta forma, porque a forma dela pensar, a forma dela se manifestar, ela não tem essa outra cognição de ter flexibilidade, de ter leveza, de ter brandura, que é uma forma mental somática. Na hora que eu não tenho isso, qual que é a minha forma? É uma forma já mais grosseira, mais densa. Ela se manifesta através da energia e do soma. Eu só quis botar aqui para diferenciar, para a pessoa poder entender isso. Por exemplo, quando eu trabalhei na área de fisioterapia, a questão de rigidez, de contratura, você pode perceber que a pessoa tinha um modo de pensar bem rígido, que ela não se permitia relaxar. Ela não se permite dizer, opa, não preciso mais disso. Então, a mental somática, eu vejo que ela tem todo o efeito sobre os demais veículos. Pelo menos esse é o entendimento, tá? Alzira, na argumentologia, na página 39, o item 4, automutilação. A consim mutila-se para não se ver intraconsciencialmente. Você poderia ampliar? E depois, se for possível, fazer um cotejo lá na questionologia, página 40, onde você fala o segundo questionamento. Quais técnicas utiliza para desconstruir a autoprisão pincênica? Se pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de desconstruir para construir novamente. Tá. Por exemplo, a automutilação aqui. Teve um... Eu vou contar uma história para a gente poder entender. Teve um filme que eu assisti e que a pessoa, devido a ter uns problemas mentais, ela tentava de toda forma mutilar a mão dela, porque ela não enxergava a mão dela. Então, ela queria, então, o cuidado era todo em função para que ela não se mutilasse, porque ela não tinha a cognição, ela não enxergava nela a mão direita dela. Até que ela conseguiu mutilar a mão direita dela. Quando ela conseguiu mutilar a mão direita dela, ela ficou bem. Eu assim, ué? Problemas, lógico, sim, coisas associadas. Mas nós, digamos aqui na conscienciologia, como é que a gente se mutila consciencialmente? Quando eu digo para mim mesma assim, que eu digo assim, gente, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer isso. E eu tenho todas as condições de fazer. Eu não estou me mutilando consciencialmente? Eu não estou mutilando a minha forma de manifestar-me com os demais de maneira a colaborar, a maneira de assistir, de ajudar as demais pessoas? Então, eu entendo que, consciencialmente, se eu já tenho lucidez para isso e não faço, eu estou me mutilando de alguma forma. Ao me mutilar de alguma forma, eu evito que as pessoas entrem em contato, que aquele processo se desencorra, ele aconteça de maneira natural. Outras pessoas podem ser assistidas dessa forma, mas o ego entra aqui, porque tudo isso aqui é questão de ego. A gente preserva o ego por quê? De alguma forma tem questão de poder aqui. A pessoa quer ter poder sobre ela mesma e ela impede que a sua energia, a sua manifestação, seja lá o que for, chegue às demais pessoas. Mas nós estamos todos aqui? Eu acho que é bem para isso, pelo contrário. Para que todo mundo aqui seja aberto, estejamos abertos, para que aconteça a maior interação possível. Acho que isso é a Max Proex nossa. Se cada um fizer a sua parte, as mutilações serão bem menores. Como proceder o desbloqueio mental com relação ao medo da aceitação e vivência diária da paranormalidade inata? Nós achamos que a melhor coisa aí é trabalhar com as energias, o EV, e a pessoa ficar despojada dentro do universo da assistencialidade. Com isso, a pessoa caminha mais depressa. Professora, posso só terminar de responder? Sim, você perdoa aí, eu estou te invadindo. De vez em quando, eu não sei se a pessoa acabou ou não, eu vou entrando, porque, por causa do tempo, ainda mais hoje, que a gente tem menos tempo.
É que ela perguntou quais as técnicas utiliza para desconstruir a autoprisão pensênica. Essa técnica aqui que eu comecei a identificar aonde eu não me sentia à vontade para me manifestar. Onde que eu tinha vergonha? Gente, eu tenho um processo de vergonha muito forte, que vem lá desde a infância. Eu falei assim, gente, eu tenho vergonha disso, de fazer isso, de fazer aquilo. Ué, por que eu não faço isso? A vergonha, então, eu enxerguei em mim a questão da vergonha como autoprisão. Eu tinha vergonha de fazer isso, vergonha de fazer aquilo, vergonha de fazer aquilo. Ué, mas por quê? O que está por trás? O que leva eu a ter esse sentimento, essa emoção de não manifestar o real? Quem é a real? Quem eu sou? Quem de fato é a Alzira que está manifestando um soma aqui? E eu não paro, essa é a minha meta nessa vida. Saber de fato quem eu sou. Porque a gente mascara através de crenças, através de mecanismos de defesa do ego, através do dogmatismo, da religião. Isso tudo são crenças que a gente tem na nossa manifestação. Então eu não sou real. Eu não estou sendo o que de fato eu sou. Para eu identificar quem eu sou, eu comecei a descobrir, a ver onde é que eu defendia o trafar. Onde que eu defendia, onde que eu justificava, onde eu não queria ouvir os outros, onde tudo que eu não... Teve uma hora que eu falei assim, ó, pit stop. Pit stop para ouvir o que os outros estão falando de mim. Pit stop para o que eu estou ouvindo eu mesma. E comecei a abrir a questão da minha cabeça. Que não é fácil não, porque vem contrapensene de tudo quanto é lado, vem heterocríticas de tudo quanto é lado, vem casuística de tudo quanto é lado, mas eu estava disposta a isso. Eu estou disposta. Essa é uma que eu vejo que é um dos meus objetivos essenciais dessa minha vida. Saber de fato quem eu sou. E para saber de fato quem eu sou, eu preciso me abrir em todos os sentidos. O holossoma tem que estar claro para mim como é que é uma manifestação holossomática aqui, na intrafisicalidade e na extrafisicalidade, que foi o que a Malu perguntou ali, a questão da parapsíquica. Professor, poderia estabelecer as inter-relações entre distimia e perfil psicossomático? Olha, aí a distimia é mais uma rigidez emocional da pessoa. Quase sempre tem nessa estrutura mágoa, ressentimento, rancor, imperdoamento ao outro, quer dizer, a falta de perdoar a outra pessoa. Enfim, é um perfil psicopático. Se você for pensar por aí, tem muita gente estima, que é mais do que a gente pensa. Agora, para a professora Alzira, em Sindromologia, página 37, segunda linha, a síndrome da distorção imaginativa e intencional. Poderia definir essa síndrome? Ela está associada ao fato da mente humana ter tendência de completar a informação ou a ideia parcial com dados de sua memória, podendo distorcê-los, como mostrado em estudo da neurofisiologia comportamental? Olha, eu vou falar que a casuística minha que talvez aí fica melhor. A síndrome da distorção imaginativa intencional. Por exemplo, eu vou trabalhar energia. Eu gosto de trabalhar energia deitada. Mas para eu trabalhar energia deitada, o que acontece? Como eu tenho um soma mais rústico, aí eu relaxo, acabo relaxando, mas entro num devaneio. E deixo o devaneio e a situação acontecer. Eu entendo isso como intencional. Eu deixo isso acontecer. Por que eu não fixo, não dou passividade ativa e permaneço com a minha cognição, a minha atenção ao Por que tem horas que entra outro pensene? Por que tem horas que entra outra energia? Então, eu identifiquei isso em mim como a síndrome da distorção intencional. Eu distorço. Eu deixo a coisa ser distorcida. Eu propicio com que entre outro processo energético junto com o processo que eu estou trabalhando. Se eu identifico que tem questão extrafísica de amparo, vai ter também de guia cego. Com quem que eu quero as companhias? Aí eu comecei a me perguntar, quais as companhias que eu quero? Eu quero as companhias de amparadores ou eu quero companhias aleatórias, de guia cego, de assediador, de seja lá o que for? Para isso, preciso dominar isso. E para dominar, exige esforço, todo dia, todo dia, todo dia.
que é o domínio das energias. A outra que ele perguntou é? Ok, obrigada. Há algum tempo apresentei a conscienciologia para uma amiga que pediu ajuda. Ela tem projeções lúcidas e a levei em palestra no IPC. Ontem ela relatou que todas as vezes que lê algo referente à conscienciologia ou assiste aos vídeos das tertúlias que encaminho a ela, fica 2, 3 dias com mal-estar, angústia e depressão. O que devo fazer? Será que fiz mal em vez de estar ajudando? Será que piorei a situação dela? O que eu devo fazer? Primeira coisa, tudo indica que a sua amiga está assediada. Uma coisa que você precisa perguntar para ela é o seguinte: ela faz projeção objetivando o quê? Ela é fanática religiosa? Pergunta para ela isso. Tudo tem que ver. Ela tem que deslindar, ela está com um problema muito sério, que a projeção e os processos nossos da conscienciologia não dá para fazer mal para as pessoas. A gente procura esclarecer, a intenção é boa. Como é que é isso? Professor, quantos milhares de pessoas reúnem-se em campo de futebol, semanas de carnaval ou eventos que aglomeram pessoas, mesmo havendo domínio do álcool e drogas? Essas energias emanadas por essas pessoas, nesse estado de neurose, pode ser utilizada de alguma maneira para algum fim útil em favor de algum grupo de consciex ou consim? Sim, principalmente da baratosfera, né? Não há dúvida, que ajuda. Piora a baratosfera. Onde tem droga, onde tem loucura, ainda mais coletiva. E outra coisa, multidão é sempre perigoso, ou sempre perigosa. Aonde tem 3 pessoas já é uma multidão para mim. Então a gente tem que ver o que as pessoas fazem. Agora, aonde tem droga, ou tem comocionalismo exacerbado, não tem nada que pode melhorar. Então não dá para estar melhorando. Outra coisa, tem muito mais lugar que você não falou. Por exemplo, o turf, o sweepstake, na hora que tem a corrida de cavalo, aquilo ali, ó, naquele acume, aquele pináculo, aquele ápice do processo da energia de todo mundo, o ambiente fica pesadíssimo lá, na corrida de cavalo. Estou dando mais um exemplo, tem mais um monte. Né? Professor, sempre procurei realizar o melhor no aspecto familiar, profissional e no meio social. Não adotei ideais religiosos de submissão e adoração. Entrei no movimento espírita, pois me dava uma ideia mais aberta. Hoje, devido a confiar em sócio que me prejudicou severamente, tudo aquilo que via acontecer com pessoas que não se preocupavam com as contas em dia e tudo mais, está acontecendo comigo. Estou com muita dificuldade de me levantar. Esse estado de coisas me angustia, pois não fui educado dessa forma. E a angústia de ver que, apesar de não querer as coisas dessa forma, tudo caminha para essa situação enorme. Gostaria de ouvir suas orientações. Eu acho o seguinte: cada dia que tem de manhã é uma nova oportunidade de recomeçar. Olha bem que a vida é recomeço. Vamos trabalhar, que você está dentro de uma crise de crescimento. Pensa nisso positivamente e não negativamente. E vamos recomeçar. A vida é para isso. Vamos em frente. Pensa bem nessa história. Vamos olhar com mais otimismo a situação. Agora, ó, uma coisa boa é o seguinte: se você sabe e admite o processo da energia consciencial, usa o estado vibracional para aumentar suas defesas. Isso vai ajudar. Agora, a verbetógrafa. Na parafatologia, página 36, penúltima linha, o encapsulamento parasanitário. Por favor, poderia explicar como o encapsulamento, ao utilizar energias exteriorizadas, não pode ser usado por Concener e sim servir ao modo de coraça energética? Bem, o que eu entendo aqui, por exemplo, assim, quando eu começo a trabalhar as energias, a primeira coisa que tem que ser pensada é se a sua pensenidade está sadia. Porque senão eu vou me encapsular com quem? Então, o primeiro momento é, você está pensando o quê? Como está a sua pensenidade? Como estão suas energias? É uma autoavaliação do seu holossoma. A sua pensenidade está sadia, está correta, está
começa a trabalhar as energias dentro desse movimento, né? Até você conseguir fazer o seu processo de encapsulamento. Aí é a questão de domínio de energia, o quanto você banca as suas próprias energias, e o quanto você banca as energias em determinado local, né? Gente, hoje eu queria que vocês dessem umas palmadas aqui de aniversário para duas pessoas aqui, amigas nossas. A primeira é a Helena Cristina, da Bahia, que está lá, olha lá, ó, aquela menina lá. E a outra é um amigo nosso, brabo, está completando 17 anos hoje, lógico. Lindo Loche. Agora, eu acho que esse negócio está muito seco para você, né? Está faltando... Né? Você não acha? Faltando alguma coisa nisso. Olha, eles vão te dar a boca livre com energia na hora da mega euforização. Tá certo? Para não haver reclamação. Que queremos a boca livre. O dia que vai ser a festa? Depois eu vou passar o número da minha foto. Alzira. Só um momento, por favor. Aqui. A Maristane de Pelotas, por favor, está presente. E a Pedrina Fortaleza. Pedrina. Obrigado. Tá, obrigado. Ok. Nesse teu processo de pesquisa, né, qual a base que você levantou para a criação do processo de encouraçamento e qual a relação, se você fez alguma relação direta do encouraçamento com o processo egoístico? Olha, em primeiro lugar eu percebi que, por exemplo, assim, havia uma distorção muito grande entre o que eu me enxergava e com o que as pessoas me enxergavam. Então, essa foi o primeiro passo. A hora que as pessoas começavam a dar feedback, a heterocrítica, comecei, não é do jeito que eu penso, então alguma coisa está errada. Então, foi a base, a questão da distorção da autoimagem. Então, o primeiro passo para uma autopesquisa é a questão da autoimagem. Se você tem uma autoimagem distorcida, tanto para cima como para baixo, alguma coisa está errada. E nisso está implícito o ego. Ou o ego defende você para supervalorização ou para inferiorização. Se você não tem uma autoimagem real, que é o que eu estou atrás de mim, sendo eu mesmo, eu fui correr atrás e comecei a anotar tudo o que falavam. Então você relaciona o processo de encouraçamento mais com o processo distorsivo, de distorção da própria imagem, ou não? Não dá para generar. Eu acho assim, são vários fatores, várias coisas, porque aí eu comecei a analisar assim, qual é o meu tipo de temperamento, eu identificar meu temperamento, personalidade, tendências, trafor, trafar, trafal, valores, gostos, preferências. Aí anatomizei o conscienciograma. Você vê muita relação direta também com o medo ou não? Sim, porque o ego, quando você está defendendo alguma coisa, eu penso que tem medo por trás, tem insegurança, tem medo. Aí é N situações que vai depender de pessoa para pessoa. Mas a base foi identificar qual era a minha autoimagem distorcida, certo. Qual era temperamento, personalidade, tendências, trafores, traços, tendências, valores. É você anatomizar a sua consciência. Obrigada, parabéns. Alzira, aqui no ar. Pode falar. Djalma, tudo bem? Sim. Na página 36 da fatologia, na 8ª linha, de baixo para cima, você começa ali a revisão dos autovalores, e aí você vai todo numa sequência, num crescendo, até a descrenciometria. Você podia comentar essa linha? Achou? Não, já entendi, sim. É que no momento que, por exemplo, eu comecei a identificar que a minha autoimagem estava distorcida,
Quais eram os valores que embasavam isso? Por que da autoimagem distorcida? Que valores estavam aí? Por que eu tinha que distorcer alguma coisa da minha manifestação? A partir daí eu comecei a reformular minhas convicções. Aí eu comecei a perceber que eu tinha umas convicções muito arraigadas. Ué, mas por que eu sou tão convicta nisso? Tem alguma coisa que está errado aí. E o outro, aí ó, redefinição dos posicionamentos. A partir do momento que eu comecei a analisar tudo isso, modifica-se também o posicionamento, né? Aí você perde a pose, desce da tamanca, faz a descensão cosmoética e você fica sem chão, fica sem base. Eu fiquei sem base por um bom tempo. E isso é terrível para quem é controladora. Então, eu sendo controladora, sem base, você imagina o que não foi tudo, né? Aí foi consciencioterapia, foi isso, foi aquilo, mas era o meu propósito, que é o autoenfrentamento na eliminação dos trafares pessoais. Enquanto eu não consegui identificar, aceitar e trabalhar os trafares, não tinha jeito. Começou o quê? Começou a questão da... Num dos Consincobaia que eu passei, o professor Everaldo, tenho que agradecer, ele falou assim, Zira, que seja 1% de descrenciometria, mas vale a pena. Eu assim, opa! Então, agradeço ele se ele estiver aí hoje. Mas é nesses momentos da heterocrítica que elas são muito valiosas. As convicções eram muito arraigadas, muito fortes. Na hora que eu parei, opa, não é bem assim. E comecei a colocar o princípio da descrença como um dos instrumentos, as coisas começaram a mudar. E eu comecei a perceber que eu não precisava ser aquilo que eu queria ser, que eu defendia com unhas e dentes. Não preciso defender nada, não, gente. Eu sou o que eu sou. E hoje eu chego a essa conclusão, né? Mas não é que eu estou assim, ó, sei quem eu sou. Vou dizer para você que eu sei quem eu sou? Não sei ainda, não. Estou descobrindo. A minha holobiografia eu acho que é bem grande. Alzira, na página 38, eu achei bem curioso a curiosologia, sobre o termo couraça, que foi originalmente empregado para designar a armadura de couro ou ferro, utilizada pelos guerreiros e cavaleiros, né? Uhum. Então, parece que tem uma relação aí com a questão do belicismo, essas couraças. Você vê isso? É correto fazer esse cotejo? Olha, eu penso que tem, né? Porque quando ela foi criada por quem? Pelos guerreiros, para eles defenderem o próprio soma, né? Para não serem mortos nas próprias guerras, nos embates. O que eu percebo em mim? Eu colocava couraça para não sentir, porque é a numerologia que está aqui, para não perceber, para não enfrentar, para N coisas. Comecei a criar uma. Na hora que eu criei uma couraça, que eu identifiquei que aquilo foi positivo naquele momento, daquele momento foi positivo. Mas eu não era para perdurar. Ao perdurar a couraça, ela começa a se tornar nosográfica. A partir daí eu deixo de sentir, eu deixo de interagir, eu deixo de assistir, porque a sensibilidade fica deficitária. Ao partir do momento que eu comecei a ver isso, que a minha sensibilidade estava alterada, aí eu assim, alterada como? Como que eu trabalho isso? Foi através das inter-relações. Aí as amizades, os contextos, os encontros, os cursos, a exposição, principalmente a exposição, que foi nos Consincobaia que mais me ajudou. Entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação a isso. É possível uma espécie de... Por exemplo, você criou uma couraça em algum momento para se defender. E aquilo, como você falou, pode perdurar se a gente ficar mais assim, inconsciente com relação a essa criação dessa couraça. O que eu queria saber ela prejudica a nossa percepção, como você está colocando. Mas é possível ela ter uma intermitência? Em determinados momentos, assim, aquela couraça... Em intermitência, no sentido de, em determinados contextos, você consegue ter uma sensibilidade para determinada situação. Mas tem outros contextos que você, às vezes, instintivamente, sente a necessidade de se preservar, de se defender, e aquela couraça toma conta. Isso é possível? Olha, eu penso que sim, porque vai depender. Eu percebi assim, ó, que com determinadas pessoas com quem eu tinha maior convívio, mais confiança,
que a confiança é a base de você eliminar as couraças, eu conseguia ser mais aberta, estar mais solta, ser mais eu, conseguir ajudar mais as pessoas. Quando eu esquecia de mim, é aquilo que o professor Valdo sempre fala, vai ajudar os outros, vai fazer pelos outros, esquece um pouco de você. Porque o que é a couraça? A couraça, você está defendendo um ego. Se eu defendo um ego, eu estou defendendo alguma coisa em mim que está patológico. Então, defender patologia é a maior besteira que eu pude fazer. Mas era o que eu podia fazer. A partir do momento que eu comecei a verificar que com quem eu tinha confiança, com quem eu tinha boas relações, eu conseguia ser eu mesma, eu falei assim, tem alguma coisa errada aí. Por que com as pessoas eu sou autêntica, sou natural, consigo ser o que sou? Por que com outras não? Aí começam os processos que eu penso holobiográfico. Que com as consciências com quem eu tenho afinidades, eu consigo ser mais eu. As consciências com quem eu penso que eu devo assistência, que eu tenho que fazer maior assistência, eu tinha mais dificuldade. Hoje eu penso que com quem eu sou algoz, eu não queria assistir, eu fugia da assistência. Fazia couraça, colocava couraça. Hoje eu entendo que aonde eu fui algoz, eu preciso fazer assistência. Então não pode ter mais nenhum tipo de couraça. As couraças para quê? Não precisa. Sendo vítima, sendo algoz, eu acho que em primeiro lugar é assistência. Esse é o entendimento que eu tenho hoje. Alzira, aqui em cima no ar, na página 36, na patologia, na quarta linha, no finalzinho da quarta linha, de cima para baixo. Fala um pouco dessa encriptação das paracicatrizes. Já falaram? Já perguntaram? Já, mas eu posso responder também. Tá. Retardatária é assim. As encriptações eu comecei a observar, Tânia, quando eu comecei a estudar. Na psicologia, eles estudam bastante aquela questão da janela de Johar. Tá. O eu cego, o eu secreto, o eu aberto, o eu desconhecido. Então eu comecei a perceber, o quanto que eu tenho de percentual de eu secreto? Por que eu escondo? Eu estou escondendo de quem? De mim ou dos outros? Eu não escondo dos outros, eu escondo de mim mesma. O medo não era dos outros, o medo era de mim. Então eu escondia de mim mesma. Aí eu falei assim, mas eu estou com medo de mim mesma? Que coisa mais doida é isso? Isso é uma loucura, mano. Assim, aí eu comecei a observar que não era por aí. E aí é tudo a questão da cognição. O quanto que você começa a entender você nesse momento evolutivo. Em que parte que você está, em que contexto você está, em que grupo você está. Eu passei a minha vida toda procurando o meu grupo. Mesmo quando eu não tinha encontrado a Conscienciologia, eu dizia assim, cadê meu grupo? Eu sabia que eu tinha que encontrar um grupo, mas eu não sabia que grupo era. E na hora que eu comecei a identificar que eu escondia, que o meu eu secreto era grande, eu falei assim, o que eu escondo? Eu não sabia. Eu fui correr atrás, eu fui buscar. A partir daí que eu comecei a identificar o que eu escondia, o porquê que eu escondia, o que estava por trás, o que tem nessa minha holobiografia que eu não quero enxergar, aí eu parei. E num dos exercícios que mais ajudou, foi na Consus, nós temos o chamado paratecnologia. Nós temos toda quinta-feira de manhã, nós temos um grupo de estudo da Consus que é paratecnologia, que era formado pelo Djalma, Alzira, Eliel e Nina de Florianópolis. Nós ficamos 1 ano e 7 meses pesquisando a questão da autoinventariograma. E o autoinventariograma veio a questão holobiográfica à tona e muitas coisas ao responder aqueles questionamentos. Se eu não me engano, Djalma, são 300 e quantos itens aí? São 350 itens anatomizados, estudados, aprofundados. E isso começou a vir à tona, esse trabalho de continuismo de autopesquisa. Toda quinta-feira a gente estava na Consul pesquisando. Depois a gente vinha para cá para a tertúlia. A tertúlia tem a megaforização. Então, é um crescendo de autopesquisas que você faz. Aí eu comecei assim, não tem mais por que esconder, gente. Esconder de quem? Eu não escondo, eu escondo de quem? É por aí que o assediador me pega. A hora que eu descobri a senha, que é através da minha interpretação e do meu escondimento que o assediador me mantinha, eu falei assim, não, gente, chega.
Está na hora de eu chutar o pau da barraca e vamos ver o que veio. Foi aí que começou todo o processo da Recim. E é uma Recim profunda, mas que vale a pena e que nós estamos aqui para isso, né? E agora nós vamos trabalhar um pouco para fazer assistência ao lote. É isso? Que é aniversário dele. Isso é muito importante. Alô? Pessoal, pedimos para desligar aí os celulares e também não teclar durante a mega euforização. Obrigada.
Como é que você sentiu aí? Como é que você está? Pega aí. Eu sou uma pessoa assim muito dispersa. Eu estou num lugar, ao mesmo tempo eu não estou naquele lugar. Eu sou totalmente dispersa. Isso me torna um pouco... eu tenho dificuldade, às vezes, para assimilar as coisas. Eu acho que justamente por isso. Porque, ao mesmo tempo que eu estou naquele lugar, eu estou... Você devaneia o que é? Eu não sei explicar para o senhor. É uma coisa assim que eu não sei explicar. De repente, eu estou assim, sinto que eu já não estou mais ali, aí eu volto de novo e fico... Não sei o que acontece. Mas como é que você está sentindo agora? Está bem? Está bem, está bem. Você sentiu energia aqui, alguma coisa, pelo menos? Senti muito, eu fiquei muito nervosa. Ah, é? Muita taquicardia, muito nervosa. Muita taquicardia. E é como eu falei para o senhor, a dificuldade em ficar quieta, em aquietar a minha consciência. Você tem que trabalhar com as energias você mesma para superar isso aí, sabe? Já faz muito tempo que é assim? Você sente isso? Faz muito tempo que você sente assim? Sim. Já, né? Agora, você está sentindo bem aí agora? Como é que está? Estou bem, tá? Estou bem, tá bom. Estou tranquila. Então já é uma coisa, uma exceção. E você, como é que foi? Professor, eu senti uma boa energia, fiquei bem calma e senti uns pulsos no frontochakra. Do campo? No campo, pulsante, o tempo todo. No início, relaxei, mas senti muito o frontochakra. Depois eu me aquietei um pouco e comecei a sentir um pouco o coronochakra também. O coração um pouco acelerado, assim. Depois tornei a me acalmar e fiquei curtindo a energia. Está bem aí agora, né? E você, como é que foi lá? Eu tive pela primeira vez assim, a olorização de cheiro de flores. Ah, foi? Muito bom. Isso é olorização que chama. Sei lá, eu sei que assim... Eu também senti alguma coisa. Eu senti um cheiro de flores e eu acordei... Isso aí é por causa das energias. Ela também é ectoplasta, mas ela não entende disso. Ela não sabe nada disso. Ah, tá. Ela cede energia, ela é ectoplasta. E assim, no primeiro momento eu fiquei meio desconfiando e depois assim, não tinha... Para com isso. E foi muito gostoso a sensação de... enfim, todos os chakras vibrando, muita energia. Um presente para mim. Você viu que tem um campo. Muita energia. O negócio funciona. O agora, eles usaram muita energia nossa. Ela. Entende? Agora, ela é o seguinte, essas questões que ela está falando, às vezes é porque eu fico um pouco descoincidida devido à energia que ela cede. Você tem que estudar mais isso. É ectoplasmia, e no seu caso é ectoplasta. Tem dessas coisas. Agora, você tem que tirar proveito disso. Entende? Você está desperdiçando essa oportunidade, as chances que você tem. Usar isso mais. Não é só por causa do processo de bem-estar da pessoa, não. Você pode ajudar os outros, você pode equilibrar os ambientes, melhorar as pessoas. Isso aí vale a pena. Seu caso. E outra coisa, você é positiva, você não é negativa. Porque às vezes uma pessoa, quando devaneia ou quando ela descoincide, às vezes ela é negativa. É assim por assédio. Você não é bem isso, não. Agora, você tem uma coisa, você é determinada, não é isso? Quem é que conhece ela bem? Aí, é você? Ela é assim, não é? Isso aí é positivo. Então, seja determinada para você estudar o processo de energia ectoplástica. Essa que nós estamos falando. Isso vai ajudar muito você e vai ajudar todo mundo. Você está nomeada minha assessora junto a ela para examinar bem o que ela vai fazer. Tá certo? Obrigado, viu, gente? Valeu.
Vocês perdoam a chuva, mas faz parte do serviço, sabe? Mas então, como é que você foi? Primeiro eu senti que uma pulsação muito forte. Depois eu fui sentindo assim que eu estava assim suspensa, assim, suspensa como um balão, né? Depois eu comecei a sentir como ondas no mar muito fortes, assim, bastante onda, bem oscilante, uma energia oscilante. Aí acalmou, ficou muito tranquilo, bastante tranquilo. Comecei a sentir assim calor aqui nessa região. E aí começou a chover, né? Acho que aí veio uma brisa, alguma coisa assim, muito calmo. Está sentindo bem agora? Então tá bom. E você, como é que você foi? Não foi fácil. Dá para ouvir? Não foi fácil para mim. Ah, não? Não. O que houve? Eu senti dor nos ombros, uma pressão muito forte nos ombros. A primeira coisa que eu senti foi falta de ar, muita falta de ar. E depois eu comecei a sentir essa dor nos ombros, forte, muito forte. Me puxava para trás. Aí eu resolvi me mexer um pouco e acalmou. Aí comecei a me sentir mais calma, mas era muito forte isso. Assim, falta de ar muito forte. Você por causa do campo está mexendo. É o campo de energia. Está sentindo bem agora, né? Agora é melhor, me acalmei, está mais calma. E você, como é que foi? Foi. Você chamou Pois é, a Pilar você tinha que aguentar a barra, e ela também. Aguentar a limpeza, porque foi aquela sensação de energia saindo, fazendo uma limpeza. E parece que foi extensivo, não foi só aqui. Não, nós estamos com muita energia aqui hoje. Então parece que Outra expandiu. Coisa, tem uma pessoa que veio me perguntar faz uns 5 dias, quando é que eu ia fazer chover? Eu falei assim, eu não. Eles estão esperando, isso é que a pessoa falou, nós estamos esperando a mega euforização para a chuva cair. Foi justamente, responderam o que a pessoa queria. Eu falei assim, vamos ver na quinta-feira. Isso faz uns 5 dias. Então essa euforização com água, né? Com água para terminar a limpeza, né? Não, e está precisando, que aí está muito seco. Só começou, deu chuvisco aí, né? Agora, essa chuva igual essa ainda não deu. Faz quanto tempo que não chove igual essa? 2 meses, sem chover, assim. É muito tempo, né? Quer dizer, você manda a chuva. Né? Apareceu aí com a chuva. Tá, tudo Mas bem. vocês estão sentindo bem, né? Tá. Você precisa trabalhar mais com as energias. Precisa trabalhar nisso. Você está sabendo disso. Vocês estão olhando bem ela, né? O urubu observa ela aí, tá certo? Obrigado, viu, gente? Valeu. Não é Ângela? É isso. Alzira, aqui no B, Vivian. Você poderia aprofundar na binomiologia, na página 37, de baixo para cima, na segunda linha, o binômio mini-trafó, megatrafá? Mini-trafor e megatrafar? Mini-trafor e megatrafar. Isso, é isso? desculpa. Aqui o binômio, digamos assim, por exemplo, você pode ter um trafor, um mini, mas que ele seja um alavancador da sua vida. Só que tem um traço negativo seu, ou um trafar, que neutraliza ele. Você deixa de manifestá-lo devido a uma tendência negativa. Um exemplo claro disso que eu vejo assim, por exemplo, tem muita gente que tem facilidade de escrever, tem gente que se comunica bem, tem uma boa comunicabilidade, mas não enfrenta isso devido a um ego.
que tem vergonha, que tem orgulho. Então, o trafar do orgulho e da vergonha minimiza a manifestação da qualidade que ela tem. E enquanto a pessoa não percebe isso, ela fica minada, ela fica aquém do seu real potencial. Um trafar neutraliza muito outros. Nesse sentido. Alô, Alzira? Pode falar. Aqui no B, eu gostaria de... Tá saindo? Tá? Mas eu vejo lá, pode falar. Então, eu gostaria de te indicar um autor de um livro chamado Anatomia Emocional, de Stanley Kellerman. Ele muito interessante. Eu já li ele. Já leu? Já. Então, eu acho que é super interessante no sentido de que a couraça, ela fica lá no corpo e dá a forma para ele, né? A partir do pensamento e da emoção. Uhum. E aqui você traz como reverter isso, né? A partir da mental somática. Então tá. Obrigada. É um fato, sim. Gente, tá difícil. Tem lugar. Eu gostaria de destacar com relação à couraça, que eu percebo que a grande maioria de nós, algum tipo de couraça a gente tem. Agora, como identificar? Aí vem os objetivos essenciais da vida, né, professor? Aquilo que eu quero de fato nesta vida. Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Qual é a finalidade de eu estar aqui numa comunidade conscienciológica? Se nós estamos numa comunidade conscienciológica e a gente permanece com algum trafar que a gente já tem condições de extirpar, é um tipo de couraça. Então, as dificuldades que eu tenho, por exemplo, para mim não é fácil estar aqui falando não, gente. Eu não tenho facilidade na comunicabilidade. Mas estou aqui enfrentando. Estou tirando um tipo de couraça minha. Para quê? Para que numa próxima vida eu já possa vir com isso já mais resolvido, mais tranquilo, possa me manifestar de maneira mais branda, de forma mais suave. E não desse meu jeito, né? O meu jeitão, que o povo dizia, você tem um jeitão. É o meu jeitão. É a minha couraça. E uma das coisas que eu vejo que vale a pena é, de fato, se sentir real. Ser quem nós somos. Com trafor, com trafar, com trafal, a conquistar. Se você identifica seus trafores, se você identifica seus trafares, é a coisa mais gostosa que tem. Eu tenho uma frase que diz assim: o alívio de ser verdadeiro. Vocês já passaram por uma experiência do alívio de ser verdadeiro? Isso é tirar couraça. Quando você de fato consegue ser o que você é na essência, não precisa de couraça. Então é isso que eu queria deixar como uma mensagem a todos, que sejamos reais um com outros, que nós ajudaremos muito mais, assistiremos muito mais. Alzira, letra A. Eu gostaria de saber o que você pensa a respeito das terapias de massagem que eliminam as couraças do corpo de uma forma assim bem rápida, sem dar tempo da pessoa se adaptar sem as couraças. Rolfing, por exemplo. Olha, eu acho que, por exemplo, tem o próprio Reich fala sobre isso, né? Eu acho que todo tipo de instrumento, de método, de situação que você encontrar para ajudar a você a reciclar traços é válido. Desde que sejam positivas, né? Não vai entrar numa situação complicada. Mas, se a terapia está fazendo resultado, está tendo resultado positivo para você,
Tem mais é que investir, procurar, buscar. Veja qual é o método, qual é o instrumento que melhor se adequa a você. Porque cada personalidade ela é única, ela é singular. As vivências são diferentes. Então, o aprendizado, a reciclagem também vai ser diferente. Cada um se adequa a um método, a uma maneira, ao seu estilo, ao seu temperamento, à sua personalidade. Obrigada. Gostaria de lembrar, professor, que domingo o Rui Bueno não apresentou o enfrentamento? Foi, né? Estratégia de enfrentamento. Então, o verbete do professor Rui Bueno é exatamente a terapêutica disso aqui, que é a estratégia de enfrentamento, as couraças holossomáticas. Seu verbete foi muito positivo. Parabéns, professor. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, professor, é que para a eliminação das couraças, uma das coisas básicas e é o fundamento é a questão da intenção. Se a pessoa começar a pesquisar quais são suas intenções, porque como a intenção é a base do pensene, ela começa a identificar o modus operandi, a forma dela funcionar, o jeito dela funcionar, como é ela com ela e ela com os demais, se ela começa a identificar as suas reais intenções. Se as suas intenções são claras, objetivas, explícitas, e aí você começa a ver como é que você é com as demais pessoas. E o interessante que é, as demais pessoas estão aqui no intrafísico. E como que é a extrafisicalidade? Como que é a interação intrafísico e extrafísico? O professor Valdo sempre nos coloca que nós nunca estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre acompanhados. Se as nossas intenções estão claras, estão explícitas, estão cosmoéticas, é o primeiro passo para tirar as couraças. Nós esperamos agora os outros verbetes. Sim? Tá certo? Obrigada. Você está ótimo. Obrigada, pessoal. Os nossos comerciais, por favor. Eu Obrigada. quero avisar vocês que não trouxeram guarda-chuva, que lá fora agora tem uma cobertura. As pontuações da tertúlia de hoje foram 156 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Albert e Luimara, primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Rosa, programa Verbetografia EAD. Regina, programa de iniciação paracientífica. Rafael, imersão na paradireitologia. E antes, Fernando com os amigos da enciclopédia. Boa tarde, pessoal. Nosso apelo aqui do programa Amigo da Enciclopédia é para os amigos cujas assinaturas venceram nos últimos meses. Nós temos hoje um número muito bom de amigos. São 450 amigos da enciclopédia e 9 empresas patrocinadoras. Mas tivemos muitas perdas, porque muitas assinaturas venceram novembro, dezembro, janeiro e não foram renovadas. Então a gente solicita àqueles amigos que pretendem renovar, está dentro da sua prioridade, que o façam mais rapidamente. Basta ligar na recepção do CAEC, no telefone 45 35 25 26 52, e em poucos minutos se renova lá com o seu cartão de crédito. Ou também entrar no site do programa Amigos, é www.enciclopediaconscienciologia.org, você faz a sua renovação, para nós recuperarmos a mais de 60 assinaturas que estão vencidas aí, nós agradecemos. No final do mês tem sorteio, netbook, cursos e livros. Obrigado. Alô. Pessoal, boa tarde. Aproveitando aí o excelente verbete aí da nossa amiga Alzira, a gente gostaria de dar alguns recados aqui. O primeiro é que amanhã
será o 6º aniversário da Conscius, aproveitando aí bem dentro do tema da conscienciometria. A gente quer avisar que a gente vai dar um mimo energético para todos os tertulianos presentes após a tertúlia. Então a gente aguarda vocês aí. E também gostaríamos de convidar a todos para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que acontecerá de 6 a 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. As inscrições já estão abertas na recepção do CAEC até o dia 29 agora de fevereiro. Nós temos o preço promocional de R$200. Então, aproveitem a oportunidade. Quem vai fazer a inscrição antecipado tem um preço diferenciado. Ok? Aguardamos vocês. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu convido vocês para participarem do programa Verbetografia EAD, ou seja, um programa totalmente à distância, favorecendo a quem não pode vir a Foz do Iguaçu a fazer o seu verbete e mandar para a enciclopédia. O programa vai começar no dia 22. Toda quinta-feira, então, nós vamos fazer uma aula online. Nesse dia 22 vai ser uma aula online, que vai ser realizada de 7h30 da noite até as 9h30 da noite. As outras atividades, elas são disponibilizadas no ambiente Moodle, num total de 2 horas de aula por semana. Então, ao todo, ficam as 2 horas da aula online, com mais as 2 horas de aula no ambiente Moodle para vocês assistirem, né? É uma duração de 3 meses, portanto, termina no dia 14 de junho. E, nesse período, a gente tem assim, algumas experiências, nesse último programa que ocorreu, de que a pessoa consegue terminar o seu verbete. Portanto, se você quer terminar um verbete em 3 meses, a gente convida você a participar do programa Verbetografia em EAD. Para as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, que tem um grupo de voluntários que trabalham juntos, se fizerem um grupo de 15 pessoas, a gente dá um desconto de 25%. É só mandar a listagem com o nome dos 15 para a recepção do CAEC, e que, na medida em que eles forem fazendo as suas inscrições, a gente vai identificando na lista e vai oferecendo aí os 25% de desconto. A inscrição, então, é feita, de fato, na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho convidá-los para o programa de iniciação paracientífica. O diferencial desse programa é que nós trazemos teorias ou formas de pensamento, métodos e epistemologias das ciências cognitivas, dando salto no paradigma consciencial. Neste módulo, nós vamos abordar especialmente a anatomia e fisiologia da linguagem gráfica. Quando a gente tem um olhar para a anatomia e fisiologia da linguagem gráfica, nós vamos entender melhor como é a estrutura cognitiva para que nós consigamos trabalhar com a linguagem gráfica, seja na leitura, na escrita, na redação, no desbloqueio. Quais são os nossos processos cognitivos em que, a partir dos nossos pensenes, nós consigamos fazer um texto dentro de um paradigma multidimensional, que é a nossa PROEX de escrita. Outro diferencial do programa é que, além de nós trazermos os saltos dessas ciências cognitivas, todos os temas a gente trabalha com laboratórios de autoexperimentação. Então, nós teremos um laboratório de autoexperimentação da linguagem gráfica. Como será quando nós estamos em casa lendo ou escrevendo, ou mesmo escrevendo os nossos artigos, os verbetes? Como serão os nossos campos interdimensionais de assistenciologia, de amparo temático? Então, nós convidamos vocês todos para esse tema, esse mergulho na linguagem gráfica. Os dias desse módulo serão 17 e 18 de março, sábado e domingo, das 9 às 12 horas e das 15 às 18 horas. Preços promocionais, R$ 150,00 à vista ou 2 vezes de R$ 90,00. E lembro que as pessoas com mais de 60 anos e menos de 18 terão descontos especiais se tiverem interesse em fazer esse módulo. Muito obrigada. Olá, gostaria de convidar a todos para o curso Imersão na Paradireitologia, que ocorrerá dos dias 2
a 18 de março. Nesse curso nós vamos ter 2 atividades gratuitas. Uma é uma palestra do professor Regrisson Alves e da professora Adriana Rocha sobre jeitinho brasileiro e flexibilidade cosmoética. E a outra atividade será um vídeo debate sobre introdução à paradireitologia, onde será exibido o filme do Fernão Capelo Gaivota. Aguardo todos vocês. O verbete eleito para amanhã é Saberes Comunicativos, especialidade Comunicologia, autora professora Ana Seno. Obrigada e boa tarde a todos.